Rapaziada, o filho do Ancelotti participou aí de um podcast lá na Itália, em italiano, della Gazzetta dello Sport, é um dos jornais esportivos, um dos maiores aqui na Itália. Para quem não sabe, eu moro aqui na Itália, falo italiano fluente e vou assistir com vocês aí e, e traduzindo o que ele fala, porque traduzir com com legenda não dá muito, não dá muito para entender o que que é. Eu vou traduzir com vocês aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aí o que você acha da declaração do Ancelottinho, Davide Ancelotti. Emozione. Voi avete preparato grandissime squadre, Champions, trofei, Avalanga, però infatti i mondiali è il mondiale, no? Poi il fascino Ele pergunta: vocês prepararam muitos times gigantes, igual o Real Madrid, e ganharam Champions, só que o Mundial, que é a Copa do Mundo, porque eles falam Mondiale, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo. della maglietta del Brasile. Adesso sì. questa qua davanti, cioè quando vedi nello spogliatoio a volte pensi, ma Ele fala que a camisa do Brasil é muito pesada e quando você olha no vestiário e vê que você tá junto com a seleção brasileira, com o jogador da seleção brasileira, você fica: cosa ci faccio qua, no? Sì. Questa è una volta. o que eu tô fazendo aqui? Né? Ele entrou no vestiário e pensou: o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, foda. Perché c'erano Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. E quando li vedi, anche quando entriamo, adesso abbiamo fatto l'amichevole contro la Croazia, e quando vedi che entri dentro insieme ai giocatori del Brasile è un sogno, veramente. Sì, immagino. Proprio visualmente. Ah, ele tá falando daí quando eles tiveram a partida contra a Croácia e ele entrou e ficou maluco, ficou doido. Cioè il colore, la verde oro Se si pensa al mondiale, una delle prime cose che ti viene in mente è quel kit lì, no? Solo il Brasile è penta, è l'unica squadra pentacampione. Infatti te lo chiedo, sì, io ho guarda, tanti 5 amici stelle. brasiliani, tanti amici e amiche brasiliane, e ti chiedo, Vabbè, ora non il c'era bisogno. mondiale, E aqui dá pra entender ele falando que só o Brasil é o único penta. Ah, ok. vuoi fare il... No, vai. E c'è la pressione tanto però, immagino, perché il Brasile non vince da parecchio e loro si ritengono, anche in parte di ragione, su quelli che hanno vinto di più, non dico un popolo eletto, però quando parli di calcio, c'è il calcio brasiliano, cioè loro... Tá falando que a pressão é maior porque o Brasil não ganha a Copa do Mundo há muito tempo e os brasileiros pretendem que o Brasil, sendo o país do futebol, ganhe uma outra Copa do Mundo e seja hexa o mais rápido possível. qualcosa di a parte rispetto agli altri. Quindi tuo papà ha allenato Real Madrid, il Milan, cioè Paris Saint-Germain, Bayern, tu hai lavorato con lui in tanti club, c'è una pressione maggiore per la nazionale secondo te, soprattutto lì? Tem uma pressão maior? Seu pai treinou Real Madrid, Bayern, Milan, muitos times grandes. Tem uma pressão, treinar para o seu pai, treinar o Brasil é uma pressão maior? Beh, il popolo brasiliano è un popolo estremamente competitivo. Io sono stato a allenare lì un club 6 mesi, il Botafogo, e ho vissuto in prima persona quello che il tifoso brasiliano. O brasileiro é extremamente competitivo. Ele vai falar agora da passagem dele treinando o Botafogo. Sente rispetto al calcio, no? Si parla sempre dell'aspetto estetico che è importante, ma per loro è veramente importante vincere, cioè sono abituati a vincere. I club brasiliani sono abituati a vincere perché ognuno di loro, adesso ci sono Flamengo e Palmeiras soprattutto, ma tutti i club, se Corinthians, Santos, hanno avuto il loro momento di gloria, no? Quindi il tifoso brasiliano della sua squadra di club è abituato a vincere. Ele tá falando que o torcedor brasileiro é muito acostumado a ganhar. E quando não ganha e vem numa crescente de derrotas, ele fica puto, fica bravo e a gente fica mesmo. E della nazionale è abituato a vincere, quindi chiaramente c'è questa pressione, questa aspettativa di vincere il mondiale, no? E questo ottimismo. Chiaramente è pressione nella quale siamo abituati a lavorare, e per fortuna che ce l'abbiamo, perché è una bella... Ele tá falando aqui que é uma pressão que o staff da seleção brasileira está acostumado e que eles estão, como técnico, comissão técnica, estão acostumados com essa pressão e é boa para eles. Essa pressão é boa, ter essa pressão dos torcedores para ganhar, porque fazem eles querer fazer um trabalho muito melhor.
fortuna poter avere questo tipo di pressione se fai questo mestiere. Che bello, io sono già emozionato a parlare di mondiale dopo un'intera stagione di Serie A. Abbiamo tantissime cose. Você tem sorte se você treinar um time que você tem essa pressão de ganhar, porque significa que aqui você tá treinando um time foda. Da chiederti, quindi ti dico adesso come strutturiamo la puntata. Questo era un piccolo Vai. aperitivo. Ovviamente noi ci chiamiamo la tripletta sia per citazione al giornale che precede la Gazzetta, vabbè, storico, ma anche perché dividiamo l'episodio in 3 argomenti. Oggi i 3 argomenti saranno questi: il presente, quindi insomma tutto quello che è Brasile, mondiale, anche comunque Botafogo che non è proprio presente ma lo catturiamo dentro, il passato, vorremmo chiederti un po' di aneddoti anche delle tue esperienze nei vari top club e vari che hai vinto, e poi infine il futuro ovviamente, cosa vorrai fare dopo, insomma io ho tante domande da farti, poi insomma, per capire un po' Sono qua, cosa ti piacerebbe fare, quindi a disposizione. queste sono le 3. In mezzo abbiamo vari giochini, anche cose, Ok. clip, TikTok, cose varie, abbiamo anche domande dal pubblico perché abbiamo vocazioni. Ci hai detto prima che la pre-lista, la lista dei preconvocati esce oggi, giusto? Sì. Come il Brasile, vocazioni. Ci hai detto prima che la pre-lista, la lista dei preconvocati esce oggi, giusto? Sì. Ok. In questo momento, In questo mentre momento. stiamo parlando. Ok, allora in passato perché noi usciamo alle 19, è già Esatto. uscita. Come gestite appunto la lista dei convocati? Beh, guarderete 1000 partite. Agora o entrevistador perguntou pra ele que quando eles estavam fazendo o podcast é o momento que ia sair a pré-lista, que já saiu a pré-lista, a gente já sabe quem tá aí na pré-lista, e eles vão perguntar sobre a pré-lista, como que vocês escolhem os jogadores. Immagino. Sì. Come si fa poi a chiudere in un numero così limitato, soprattutto per una nazione come il Brasile, che insomma... Sì, giocatori abbiamo uno staff nutrito, è la prima volta nella storia della nazionale brasiliana che c'è uno staff di fuori. Sì, Quindi giusto. questo è anche un vantaggio sotto certi punti di vista, perché avendo diverse persone in Europa, loro hanno la possibilità di avere anche una rete di Ele tá falando que na seleção brasileira eles acharam um staff muito grande, e a diferença entre treinar a seleção brasileira e fazer uma lista entre treinar um clube, com a seleção brasileira eles têm muitos olheiros fora na Europa e em outras cidades aí pelo mundo, que nos clubes eles não têm muito esses olheiros, e na seleção sim, porque a seleção tem que estar sempre olhando e vendo os jogadores brasileiros como estão performando fora. osservatori dal vivo, no? Che siamo noi, e abbiamo un programma di osservazione, quindi abbiamo una lista lunga di 55-60 giocatori e a partire da quella facciamo un calendario di osservazione, e poi i fattori che porteranno alla lista dei 26 sono tanti. Devi tenere in considerazione l'importanza che ha il giocatore nel gruppo, non solo a livello tecnico, ma anche a livello... É aí que a gente pode cogitar uma possível convocação do Neymar, porque ele falou como ponto que eles usam para convocar um jogador ou não, colocar na pré-lista ou não, tem alguns fatores, e um dos fatores é a importância daquele jogador para a seleção. E quem é menos importante ou mais importante que não Neymar para a seleção brasileira? Se esse é o primeiro ponto, ele já entregou para nós. Ele já entregou para nós. A livello di personalità, no? Caratteriale, Personalidade, devi considerare carattere, la condizione, devi considerare se è importante condição física. nel suo club, quindi Se é um jogador importante pro seu clube. è una scelta difficile, Se o Neymar não é importante pro Santos, non è semplice, anche perché c'è tanta scelta, Sì, esatto. soprattutto não é simples porque tem muita escolha, cara. O Brasil acho que é um dos países, o Brasil e França acho que é um dos países que tem mais escolha e mais jogadores para escolher aqui no mundo. nei giocatori d'attacco ci sono infortuni, quindi giocatori che dai per scontato che ci saranno, dall'oggi al domani non ci sono più, e quindi va considerata. Però l'organizzazione è quella, diciamo che il fatto di avere assistenti che vivono in Spagna come me, Sì. ragazzi che vivono in Italia, abbiamo due collaboratori che vivono in Italia, É muito importante ter esses olheiros espalhados pela Europa. Eles têm 2 na Espanha e 2 na Itália. uno che vive in Inghilterra. Questo ci permette di coprire partite, di mantenere relazioni con i giocatori, con gli allenatori, con i preparatori atletici, insomma funziona così. Io una cosa proprio sugli infortuni, perché E é isso, meu irmão. Alan, o que a gente pôde ver aqui? Que o David Ancelotti, o filho do Ancelotti, ele está muito feliz de estar trabalhando trabalhando com o pai aí na seleção brasileira, uma honra para eles. E eu acho que a gente vai ter também o povo italiano torcendo por nós, porque eles não vão para a Copa e eles têm o treinador deles, que é o melhor treinador do mundo e tá treinando uma seleção que é a seleção brasileira. Eu acho que eles vão torcer para nós. E é isso. Ele deu uma entregadinha aí que
o jogador tem que ser muito importante pro time, eu acho que essa indireta pode ter sido pro Neymar. Eu não sei. Se inscreva no meu canal, deixa nos comentários o que você achou aí. E se vocês gostaram, vocês gostam desse conteúdo aí, traduzindo o que eles estão falando. Valeu!